Fala, galera, como vocês estão, seus lindos e suas lindas? Esse que vos fala, Breno Monteiro, mais conhecido na internet como o BM, aqui no podcast do BM, onde nós falamos muito sobre comunicação, sobre brand, sobre vendas, e hoje vocês não têm noção de quem que eu estou recebendo aqui. Estou muito feliz porque tenho a honra de receber ao meu lado a Márcia, a minha terapeuta, viu, gente? Seja bem-vindo, Márcia. Obrigada, Breno, obrigada, é uma honra estar aqui. Que bom, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô joia, graças a Deus. Que bacana. Melhor agora, né? Melhor agora. Eu diria, faço das suas palavras as minhas palavras, viu, Márcia? Márcia, a galera que está nos acompanhando já sabe que no podcast a gente fala muito sobre comunicação, brand, vendas. Eu acho que esses três assuntos se completam. Eu diria que os três é como se fosse um assunto só. Porque para você vender bem, você tem que se comunicar bem. Para você se comunicar bem, é importante você entender do brand. Mas eu queria te falar uma coisa e já queria que você já pudesse contribuir conosco aí nos ajudando. A comunicação interna, Márcia, é uma coisa de suma importância, não é? Porque se o indivíduo não está bem com ele mesmo, parece que nada mais flui ou faz sentido para ele. Faz sentido o que eu estou falando? Total sentido. Na verdade, a comunicação, a principal começa interna, quando a gente está alinhado e entende o interno, nomeia, a comunicação externa sai muito mais fluida, né? Essencialmente. Isso. E existe muitos nós na comunicação interna. Já se apresenta aí pra galera, Márcia. Fala de você, vai. Gente, eu sou Márcia Guimarães. Pode olhar pra essa daqui, ó, por favor. Ah, isso. Tá. Márcia Guimarães, tenho formação em psicologia, formação em terapia breve internacional, e eu criei, entre outras, né, muitas, mas com mais de 20 anos na área do desenvolvimento humano, eu criei o método da psicofotografia voltada à distorção da imagem corporal, e que virou um combo aí de terapia breve que é direto ao ponto, que é o que o Breno passa. Essa eu tô fazendo e super indico, viu, gente? Que é direto ao ponto mesmo, né? São 5 sessões aí que a gente entende quais são os enroscos e porquê dos seus enroscos. Porque eu sempre, Breno, você que tá passando pelo processo, entende, porque é rápido mesmo a consciência, porque eu sempre quis ver pessoas felizes rápido. Rápido, gente, não é assim... É aquela felicidade líquida, porque é profundo, mas existem processos, eu entreguei processos por anos longos, eu passei por longos processos psicoterapêuticos, e eu falo, gente, sai caro, não sai? Sai caro, às vezes fica ali patinando, tá tudo bem se você identifica com esse tipo de processo, eu também já me identifiquei um dia, mas hoje esse processo é direcionado para quem quer resolver a vida, né? Para quem tá maduro e quer entender, independente da dor, por que que tá patinando, por que que não avança, por que que sempre repete padrões disfuncionais. Então, por isso que nasceu a psicofotografia. E o direto ao ponto, que tem muito a ver com comunicação. Sim, tudo, total. Gente do céu. Porque, ó, o Breno traz brand e comunicação. A psicofotografia nasceu do bloqueio, pessoas com bloqueio na sua autoimagem, na sua imagem corporal. Porque quando você tem uma visão interna de você mesma distorcida, a comunicação externa vai ficar comprometida. Porque a interna já tá. E isso tem a ver com a nossa história de vida, com o que nós vivemos, enfim. E sabe, gente, você que tá vendo aí, ou nos ouvindo também, né, pelas outras plataformas, sabe o que eu fiquei mais assim, Márcia, nas nossas terapias, né? Foi de entender padrões que às vezes nós repetimos, nós parece que ficamos até viciados em repetir esses padrões, né? Se torna um vício comportamental. E aí você vai entender o porquê disso. Tudo tem um porquê, né? Tudo. E na verdade, o que traz? Traz a consciência, né, Breno? Sim. Explica o porquê, né? E você tá entendendo por quê. Então, assim, porque o padrão é um aprendizado. E se a gente aprende torto... a tendência... repete torto sem consciência. Então, direto ao ponto, vai explicar o porquê, qual foi sua história, por que você aprendeu, por que você internalizou crenças. Visão a respeito de você mesma, porque a visão que a gente tem da gente mesmo vai interferir no nosso comportamento, nos nossos resultados. E
muitas vezes, em geral, tá distorcido. E olha que legal, ó, você estava falando aí sobre o brand. O brand é como as pessoas me percebem. O que eu quero gerar, transmitir no consciente coletivo daquela pessoa. Por isso eu coloco tal roupa, por isso eu comunico de tal forma. Mas se você não curou nem a sua própria imagem de você, como é que você vai, por exemplo, transmitir uma mensagem de confiança se você não está confiando nem em você internamente? E tem muito disso, por quê? Porque muitas vezes trabalham com brand, até com consultoria de imagem, falam que tem que comunicar. É importante? Essencial, não digo. Só que quando você está, eu digo, integrado, apoiado em você mesmo, sabendo quais as suas dificuldades, sabendo o seu perfil, se você tem, Olha, Breno, eu sou assim, eu falo, corto, volto, gente. Não, faz parte, sinta-se em casa. Tem aqui. gente que é um comunicador nato, por exemplo, e não se vê assim, porque tá bloqueado. Verdade. Tem gente que é líder, e eu falo assim, como você não tem seu negócio ainda? Deve ser eu? Tipo assim, com quem? Mesmo a pessoa não se vê, né? Não se Todo vê. mundo enxerga a pessoa com qualidade, mas ela não. E ela não se vê, só que daí eu vou mostrar o porquê que ela não se vê, onde é que distorceu e por que o perfil comportamental dela a partir do corpo é aquele. Porque eu sou analista corporal. Sim. Então, eu trabalho com a psicossomática de entender todos os sintomas corporais, que é uma comunicação não só de postura, mas de sintoma, comunicação interna. Entendo. Sintomas da saúde estão comunicando. Voz comunica, bloqueios, travas corporais comunicam. Gente, tudo comunica. Tudo comunica. Ó, me dá uma pausa aqui, por favor. Você que tá aí, gente, assistindo aí, seja pelo YouTube, já clica aí nesse botãozinho, já compartilha. Manda pra mãe, manda pro pai, manda pra namorada, manda pra todo mundo, porque esse assunto que estamos falando aqui é muito importante, né, Márcia? Seríssimo. Tudo comunica. Já manda aí que, olha, vai facilitar seus relacionamentos, hein? Puxa, em geral. Em geral. A começar pelo relacionamento consigo mesmo. Consigo mesmo. Que eu diria até que é é o principal. É o essencial. É o essencial. Você, quando a gente está fazendo lá as nossas terapias, uma coisa que eu percebo, e olha que faz parte da minha área, entender o que a pessoa está falando, o que ela está comunicando, prestar atenção em cada palavra. Mas com você eu percebo que às vezes eu falo uma coisa, repito aquilo, você fala, você viu o que você falou? Olha, aí agora eu estou prestando atenção em algumas coisas por causa de comportamentos. Aí você vai entender lá atrás. Padrões padrões de linguagem, padrões linguísticos, que às vezes são, por ser padrão, não é consciente, mas está revelando uma comunicação interna. Concorda? Sim. A gente não precisa entrar no mérito do quê. Mas é isso, né? Verdade. Sem consciência, né? Eu acho mágico isso. É muito eu show. sou apaixonada. E eu, assim, eu conheci algumas coisas, já fiz o coach, PNL, programação neurolinguística, mas tem certas coisas, gente, que quando você vivencia na sua vida e você experimenta ali, né? Eu nunca tinha feito as sessões de terapia, ainda mais com a terapeuta internacional. Já fala o seu Instagram aí, viu, Márcia, pro pessoal. É marciaguimarães.oficial. Será uma honra, gente. Ano novo, né? Isso. Todo mundo aí faz novas resoluções, então eu falo que é importante vocês comecem por vocês, porque por mais incrível que seja uma meta, às vezes as pessoas começam de ano, Breno, pensam muito em meta e objetivos, e é claro, é essencial que vocês façam isso. Porém, comece por vocês. Tem gente que acha que é caro investir, é caro uma terapia, e eu não falo porque é a minha parte, eu sempre indico, vá buscar alguma coisa que vocês se identifiquem. Sim. Às vezes não é comigo, mas busque alguém que vocês se identifiquem, que é essencial isso para um bom processo, e que comece por vocês, porque não se conhecer sai caro demais. Eu falo que eu conheço mais vocês do que vocês mesmos. É triste. É verdade. Quantos anos? Eu trabalho em geral com público mais maduro, assim, maduro, numa idade adulta madura. Então, depois dos 30, entrei até 45. Já pensou você ficar 45 anos, 30 anos sem se conhecer? Sem ter o autoconhecimento. Sem ter o autoconhecimento. E muita gente, a internet entrega muita coisa, tem muitos cursos maravilhosos, tem mesmo, mas eu falo que um processo individualizado, que é direto ao ponto em você, faz diferença. Porque tem muita coisa genérica, né? Tem uma coisa que é pra todo mundo. E, meu, você é individual. Cada um é cada um. Agora, você falou uma coisa sobre ser caro. Eu, como
né, também mentor de vendas, uma coisa eu posso falar para você, talvez seja caro você fazer, mas mais caro ainda é você não fazer. Isso eu posso te garantir. Não, eu falo, não se conhecer sai caro e é muito caro ficar patinando. Perde tempo, perde dinheiro, às vezes investindo em coisas erradas, buscando soluções que não solucionam. E tudo começa na gente, né? E é um processo de cura, né, Márcia? Cura. Eu percebo que hoje você vê, quando a pessoa está se comunicando, ela fala. A própria Bíblia, né, o livro milenar da sabedoria, a Bíblia Sagrada, vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração. O coração é algo interno, a sua alma, dentro de você. E por que você repete alguns padrões, né? Aí a gente vai entendendo. No direto ao ponto você vai saber mais sobre isso. Mas é exatamente porque existem feridas abertas. Então, até naquela live que a gente fez, né, um tempo atrás, o ano passado aí, teve uma mentorada sua que ela falou que ela tinha um bloqueio de vendas. E aí foi ali aprender com a gente fez um grupo lá para poder ajudar. E o que você vai entendendo? É porque ela tem alguma ferida, algum trauma, algum bloqueio que precisa ser solucionado. Depois que a pessoa soluciona aquilo, a venda dela muda, a comunicação dela muda, tudo muda. Não é exatamente isso? E sabe o que eu falo, Breno? Emocionalmente falando, vão ter pessoas que vão ter mais facilidades para vender do que outras. Mas todas podem vender. E podem aprender a vender. Gente, isso é sério demais. Só que emocionalmente eu vejo pessoas com bloqueio, com rejeição. Por quê? Ou medo de se posicionar porque se sente menos, inferior. Então, por exemplo, se a pessoa com sentimento de inferioridade ou até escassez vai vender o high ticket, que é um ticket acima, ela não sente que a outra pessoa vai vender. E ela não sente confiança porque a outra pessoa vai comprar. Porque ela não compraria. Olha só que sério. É mesmo. E outra, dificuldade em levar não, porque às vezes essa pessoa já vem tão marcada, rejeitada, que você sabe, estatisticamente, para cada venda, 10 não. Sim, exatamente. Então, isso vai comprometer muitas vezes a pessoa de persistir numa venda porque ela se sente rejeitada no não. Ela leva muitas vezes esse não pro pessoal. É um gatilho? Ela escuta a palavra não, já aciona nela lembranças de alguns não que ela recebeu que não foram bons para ela, algo do tipo? Não digo nem, às vezes, uma lembrança específica, mas vem a sensação, tipo assim, tô sendo rejeitado. Ou o que eu tô vendendo, ou o que eu tô oferecendo não é bom. E daí vem tudo isso. Rejeição, às vezes inferioridade. Não sou tão bom, não vendi porque não sou tão bom. Naturalmente, ela muda até o comportamento. Muda, né? Gera muitos gatilhos. Não tem um específico. Mas se a pessoa, às vezes, eu falo assim, gente, você é persuasiva, você é uma líder nata, por que você não tá vendendo? Às vezes a pessoa fala assim, onde você viu isso? Eu só bato o olho e sei. E daí eu vou esmiuçar o porquê. Porque daí tem muito, às vezes, essencialmente com pai e mãe, né? Ou os principais cuidadores que vêm aí. Mas a realidade daquela pessoa, às vezes depois ela teve experiências negativas nas primeiras experiências do trabalho, mas sempre tem relação na base. Na base, a base é tudo. A base é tudo. E no direto ao ponto você trata isso, né? Trato. Esse é o direto ao ponto. Trato. Né? Qualquer dor emocional eu trato no direto ao ponto. Seja qual dor que a pessoa estiver passando, ou bloqueio qualquer dor, em qualquer área da vida. O motivo, Márcia, de você ter criado o Direto ao Ponto é exatamente isso, de ser uma coisa mais dinâmica, mais rápida, para a pessoa já ver o resultado. Hoje a gente vive uma geração muito, muito rápida, né? Sim. Até o meu formato do podcast aqui do BMcast, eu falo pra galera, gente, é meia hora, é 40 minutos. Essencial, não né? Tem esse Senão trem de 2 horas, 3 horas, senão daqui a pouco traz o almoço, traz a janta. Não, meu. Sabe por quê? Olha, eu particularmente, tá, gente? Não é puxando o saco da minha terapeuta, não. Mas uma palavra que você fala já muda a vida de quem está assistindo, de quem está ouvindo. Um insight. Com certeza. Não é por muito falar que por muito seremos ouvidos. Gostei disso, hein? Oxe! Mas, Breno, por exemplo, você não sabia, e como você foi por uma nossa conexão de network profissional que você veio, a gente veio se conectar e as coisas foram acontecendo. Sim. Você não conhecia esse tipo de terapia? Não. Como tá sendo para você? Meu Deus do céu.
tá sendo fantástico, fantástico. Tá sendo um momento, assim, de ressignificar muitas coisas, entender... Ontem eu até voltei a ler um livro que eu li há quase uns 10 anos atrás, que é O Segredo da Mente Milionária. Peguei muitos códigos ali. E aí o livro vai dizer a estrutura, né? Lógico que fala muita coisa, mas fala que o que nós pensamos é o que nós sentimos o que sentimos é o que nós fazemos, e o que nós fazemos é os resultados. É isso mesmo. Então, o que você traz para sua mente? Aí vamos dizer sobre Martinho Lutero também. Uma das suas cartas, ele vai dizer que ele não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pousar e fazer ninho, isso ele pode impedir. O que eu quero dizer com isso? A gente vive uma geração onde a internet está exposta, tem tudo lá. As pessoas, mas você que tem que definir o que você vai trazer para sua mente, para os seus pensamentos. Tem que ter esse filtro. Então eu estou entendendo muito sobre isso, que eu tenho que cuidar da minha saúde mental, senão ninguém vai fazer isso por mim. E você vê que quando você adquire um conhecimento específico, que é importante, alinhado a entender o que te bloqueia, porque muita gente vai, por exemplo, trabalhar bloqueios de escassez em leitura, que é claro, explode a mente, faz você ver outras por outros olhares, é inegável. Só que quando você entende em crenças, em travas, o porquê que você é bloqueado, e muitas vezes é lá para honrar a família, porque se você for avançar e ser mais próspero financeiramente, trazendo aí o exemplo do livro que você pegou. Às vezes você vai destoar, ou às vezes a pessoa da família já vai falar que você é metido. Gente, o que eu escuto, gente, em bastidores, de pessoas que escondem, porque falam assim, a pessoa vai falar que eu sou metida, que eu tô querendo aparecer. Eu falei, meu bem, você nasceu para aparecer. Justamente. Entendeu? Nasceu para aparecer e você vai se esconder, e isso tem muito bloqueio. Fora com, às vezes... Por exemplo, me fez lembrar aqui questões com o corpo, de não aceitar o corpo. A psicofotografia nasceu mesmo da fotografia aplicada à imagem corporal, porque muitas mulheres buscam procedimentos estéticos, até cirurgias, ou não entregam profissionalmente num brand, ou ficam inseguras com a imagem corporal. Você entrou num assunto bacana que eu queria comentar. Eu li uma pesquisa essa semana também falando sobre o corpo. Porque comunicação é tudo, viu, gente? Comunicação é mental. O seu corpo fala, tem um livro também, né? O corpo fala. Qual é que é o seu critério? Eu sei que, né, você não vai conseguir talvez falar em poucos minutos. Uma coisa que você estudou muito e estuda até hoje para falar sobre isso. Mas quando o corpo comunica, é o corpo de modo geral, a sua linguagem corporal, a sua postura... Tudo. Eu sempre vou olhar para a pessoa como ela se vê. Só que antes de eu saber como ela se vê, ela já comunica. Ela comunica numa postura, ela comunica na roupa que ela coloca, ela comunica no corpo se ela tá mais para dentro ou mais para fora. Então, isso e o corpo fala muito mais que a voz. Você sabe disso. Só que eu vou entender o que essa pessoa não gosta do corpo. E muitas não gostam. Então, eu vou nisso. Às vezes ela não tá bem, que ela não usa o tipo de roupa porque ela tá com vergonha do corpo numa coisa, ou já sempre teve trava, ou sempre foi acima do peso. Enfim. E daí eu vou mostrar o porquê que tem o bloqueio da acima do peso, porque acima do peso não é sobre academia e comida, tem questões emocionais pesadas por trás disso. Muito, né? Até, às vezes, a pessoa, por exemplo, de entender qual é o biotipo dela. Às vezes ela tem um ombro largo, cinturinha. Eu falo assim, minha ser, você nunca vai ser outro tipo. E por você ser esse tipo corporal, você tem habilidades extraordinárias. Que quer dizer isso, isso, isso. Ou, às vezes, um magrinho. Eu falo até o palitinho, né? Então, assim, o palitinho, que é o biotipo dele, é aquele. Talvez fazendo academia vai encorpar, vai, mas nunca vai ser o musculosão, fortão, porque é o biotipo. E esse biotipo reforça a natureza, a habilidade dessa pessoa. Como tem pessoas que são naturalmente arredondadas, por exemplo. Então, elas não são gordas ou sobrepeso, elas são naturalmente cheinhas, mas redondinhas o corpo. E ela nunca vai ser uma magrela. Então, quando a pessoa entende isso, eu vou trabalhar a parte de aceitação corporal. Não é só isso. Tem pessoas que não gostam do nariz, e não gostam da orelha, e não gostam do peito, e não gostam da canela. Tem pessoas que acham muito branca e não usam roupa
para mostrar o corpo. Então, assim, tem pessoas que se escondem de várias formas. Só que o se esconder, então, assim, e daí eu vou mostrar o quanto aquilo é real ou não é, o quanto aquilo realmente pode ser, às vezes, pessoas que já tiveram várias gravidezes, mulheres, e tá com a barriga mesmo que não tá legal, ou que tem um peito, não sei o que, é muito pequenininho, eu falo, então, tá aqui, cá, se mexe com o seu feminino, então, assim, num silicone proporcional que respeite seu corpo, primeiro eu vou trabalhar tudo isso emocionalmente. E qual é o sintoma, assim, Márcia, que a pessoa vê que, tipo assim, ela vê alguma coisa no corpo dela, eu não tô bem, é um sintoma, é um indício que ela precisa procurar ajuda? Tem algum critério para isso? Como eu estava falando, então sempre eu vou ver o exagero. Então, por exemplo, essa pessoa, então ela deixa de usar roupas, ela se esconde, ou ela fica retraída, e daí por muito tempo, às vezes pode ser uma fase, pode ser uma vida inteira. Mas eu falo que esse sintoma, se ele tá pelo menos há 6 meses, meu bem, vá se olhar, vá se cuidar, vai buscar um especialista para te ajudar a se olhar. Talvez o tempo, né, que a pessoa tá sofrendo com aquilo ali, né? Ela olha muito no espelho ou deixa de olhar no espelho. Tem gente que não sai de casa maquiada, tem gente que não sai de casa, perde espontaneidade, ela perde a liberdade de ser. É lógico que tá bem você sair bem na rua, mas tá. Agora, se isso vira uma prisão, sim. Se ela não deixa de sair sem maquiagem, isso vira uma prisão, se ela se esconde e não usa roupas que valorizam o corpo dela, isso vai interferir no posicionamento profissional, isso interfere nos relacionamentos, isso interfere na autoestima. Tem pessoas deprimidas por isso, e é depressão profunda. Assim como tem pessoas que são vistas como se elas tivessem, essa pessoa é muito vaidosa, tem autoestima. Mas, na verdade, são pessoas que estão sofrendo muito, porque ela tá sempre impecável, tá sempre bonitona. Aquilo que o povo fala, todo excesso esconde uma falta, né? Mas talvez dentro... um pouco, se é que eu entendi aqui, o exagero talvez seria um dos sintomas para a pessoa entender. É igual aqui, ó, a gente teve aquele evento que nós participamos do pessoal do ecossistema do Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal tem uma frase muito conhecida que ele fala que ler o ser humano é mais fácil do que ler um livro. Porque nele tem lá os seus cursos para isso. Mas o que eu queria dizer com isso? E aí a gente tem algumas coisas básicas que você que está acompanhando aí talvez saiba, né? Às vezes, poxa, você fecha o braço, talvez você tá fechado para a pessoa, tá? E aí o que a gente vai entender também? É como olhar para a Bíblia, sabe? Eu fiz teologia e na teologia tem uma coisa assim, ó. Você nunca pode pegar um versículo isolado. Se o seu olho te faz pecar, arranque. Aí o cara já acha que tem que ir lá e arrancar o olho porque ele pecou. Pé da letra. Então ele tem que olhar o contexto daquela época, das leis daquela época, para quem que aquela carta estava sendo escrita, para depois ele tomar partido daquilo, né? Isso a teologia vai nos dizer. E talvez a linguagem corporal é um pouco disso também, né? Não adianta a pessoa, não, fulano tá assim porque o corpo dele tá assim. Ele tem que olhar um contexto geral. Eu falo que não é uma coisa isolada. E sempre quando eu trago a consciência. O que vai adiantar eu entregar algo para a pessoa? Eu vou estar edificando muitas coisas, às vezes eu bato o olho e eu vejo muita coisa. A que medida eu vou entregar isso para a pessoa, se vai edificá-la? Porque senão fica uma... O que essa pessoa vai fazer com essa informação? Isso. Sempre é para ela converter no sentido de autocuidado. E tem pessoas, Breno, que estão tão depressivas e já com o corpo tão para dentro, literalmente que ombro caído, que não é só sobre postura. São sentimentos que estão ali, são dores de anos, de uma vida que precisa ser olhada, cuidada. Aí como é que você vai chegar e falar, melhora a sua postura? Não é sobre postura. Você quer comunicar um brand? Vai lá, ergue essa coluna, bota uma roupa que combina. Não é sobre isso. É sobre isso também, essencialmente. Mas se a pessoa está com alguma dor, né, profunda de trava... E aí, até na comunicação, eu vejo sobre fazer vídeos, fotografia, você sabe. E aí, você já me deu um adentro para falar que, ó, gente, o ano está iniciando, muitos projetos novos para você, para gente aqui. Para você que não sabe, a Márcia também vai fazer parte de um programa que eu estou terminando de finalizá-lo, que é o
o Clube da Voz. No Clube da Voz a gente fala da comunicação interna e a Márcia vai dar essa aula, vai cuidar dessa parte e já eu vou passar mais informações para você, porque tudo isso é comunicação, né, Márcia? Comunicação tudo. Interna. O que mais te procuram? O que mais chega até você? Hoje, não consegui alavancar profissionalmente. Legal. E por isso até que nasceu a transição de carreira. Então, eu ajudo, como eu trabalho identidade e é direto ao ponto, eu tenho ajudado muitas pessoas a transitarem carreira, entender por que elas não estão felizes, porque às vezes estão patinando a muito esforço e muito custo, e ocupando funções que não são para elas. Não são para elas. Então, desgasta. Às vezes as pessoas... como que eu posso dizer, ocupando funções na vida mesmo que estão muito ligadas à punição, não merecimento. E aí a pessoa não está plena ali, né, naquela função. É uma pessoa que ela vai... Quais os sintomas? Excesso de cansaço, peso, desgaste emocional, irritabilidade, e não flui. Então, meu principal que me procuram hoje é isso. Então, eu tenho ajudado as pessoas a assumirem os negócios dela, ocupando lugares dela. E até revendo, às vezes, business. Olha, não é bem por aqui, é bem por aqui. Por fazendo isso que tá patinando. Ajustes, né? E é uma pessoa que já tá mais madura. Então, por isso que eu amo. Ela tá decidida. Então, direto ao ponto, nasceu disso. Para pessoas decididas. Isso, que, gostei. olha, não quer perder tempo. Isso. Não é simples, né? Você sabe. Dói, você vai ver coisas, às vezes, que vocês nunca viram, gente. Mas não é para aprisionar, é para libertar. Você falou sobre dor, eu queria te fazer uma pergunta sobre dor. Todo o processo da psicologia, a gente sabe que a pessoa que está vivenciando aquele processo, ela tende, e é importante ela recordar algumas coisas do passado que marcou, que talvez feriu, né? Principalmente se tratando do fato que estamos falando sobre dor. Eu queria te perguntar o seguinte: às vezes acontece da pessoa lembrar de algo que lá no passado ocasionou dor e hoje ela não conseguir, talvez, perdoar, ressignificar. E como é que lida com isso? Aquela pessoa que ela sabe, poxa, eu estou sendo assim. Por exemplo, eu sou agressivo sim porque meu pai era agressivo comigo. Mas onde é que está o X da cura aí? Talvez ela pedir perdão ao pai e tentar mudar o comportamento? Seria um pouco disso, não? Eu falo que não tem regra, mas cada caso é um caso. Qual é o direto ao ponto nessa situação? Primeiro, entender que aquela situação causou dor. Então, toda repetição, às vezes, até rejeitando a dor, você repete a dor. Entende? Então, qual é o passo? É a decisão dela de querer fazer diferente. E o processo de perdão é um processo. Não é assim. Primeiro, é uma decisão de perdoar. De entender que aquele pai ou a mãe entregou o que eles puderam, também são vítimas. Sim. Foi a possibilidade daquele momento, e aí muitas vezes o que acontece no adulto, ele cresce, aquela criança que foi ferida, vem ferida, vítima, porque ela foi vítima de uma situação familiar. Até do sistema, de um sistema. E que agora, como adulta, ela pode cuidar dela. Porque muitos comportamentos ficam, às vezes, na raiva da repetição. Tipo assim, não vou ser assim. E vai numa raiva disfuncional, porque a raiva canalizada, ela é positiva, ela é maravilhosa. Hoje eu tenho entendido isso. Muito show. Mas muita gente fica na raiva com bruxismo, por exemplo. ATM, bloqueios aqui da articulação temporomandibular, tem muito a ver com raiva. Caramba. Não tratada. Não tratada. Por exemplo. Ou entende? Não canalizada, ou não né? Principalmente o homem, né? Eu tenho entendido que o homem, ele tem a sua fúria, ele tem que ter mesmo. Só saber usar, canalizar pro lado Todos temos, positivo. Breno, só que eu falo que o homem, ele tem uma força, uma energia diferente da mulher. Saudável, homem saudável, né? E hoje em dia, tanto a identidade masculina como feminina, do homem e da mulher, ficaram comprometidas. Hoje a gente vê muita internet falando sobre isso, né? O polo masculino, o polo feminino, os polos trocados. Por quê? Porque a mulher ficou fartona e o homem ficou mais fraco emocionalmente por papéis invertidos dos genitores. Porque a mulher ocupou múltiplos papéis e o homem, ele foi também perdendo a essência dele. E daí aqui eu não tô para defender nenhum polo de nada. Sim. Eu só tô para falar assim, né? Não entro no mérito de machismo ou feminismo, não é isso. Porque
não é contra a mulher deixar de trabalhar ou ter Sim. empresa. Eu falo que ela ela ser potente e competente no lugar que é dela, da mulher. Porque a mulher forte, ela vai adoecer. E daí ela adoece uma família. Porque daí eu falo que a sabedoria, o cerne, está no equilíbrio da mulher, na Sim, família. sim. E as mulheres estão adoecidas, infelizmente, assim como os homens. Então, por isso, quando eu trabalho também com a identidade, é prevenção de famílias. Porque eu falo que uma mulher que ela acha o eixo dela, um homem que acha o eixo dele, são famílias que estão sendo desenvolvidas de forma saudáveis. Mas, assim, respondendo, que eu acabei não concluindo a sua pergunta, deixa eu ver, acho que até me perdi. Sobre o medo, né? Não, da sobre raiva, da né? Raiva. Canalização e o perdão. Isso, perdão. É a consciência, trazer a pessoa para ela aceitar que ela recebeu aquilo, foi aquilo que foi no passado e, às vezes, muitas vezes, iniciar um processo de perdão ou aprofundar um processo de perdão com as pessoas envolvidas e primeiro com ela mesma. Você falou aceitar é uma coisa interessante. Eu vejo que muita gente, você provavelmente deve ver muito isso, quando a pessoa fala, eu não sou igual a minha mãe, eu não sou igual fulano, com certeza ela é. Então E talvez seria isso, entender e aceitar, é um pouco disso também, não? Também, porque quando você rejeita, você nega uma parte. Quando Uma você parte sua. nega, é a sua parte. Não vai te levar para o saudável. Quando eu falo aceitar, a pessoa pensa assim, então eu tenho que concordar, eu tenho que ser passiva. Não, aceitar que aquela foi a sua história. Isso. Aceitar que essa é seu pai e sua mãe. Né, meu? Respeitar o processo dele. E até eu falo muito sobre até honrar pai e mãe. Você falou uma passagem bíblica, tem muita gente que confunde o honrar como se calar, aceitar tudo. Eu falo que regras são quebradas, princípios não. E muitas vezes os pais aplicam regras de formas autoritárias e gera muito bloqueio. Então eu falo assim, que regras são quebradas, gente, princípios não. Não vou entrar em mérito aqui de qual. Reflita aí com você. Verdade. Mas honrar não é estar passivo diante de pai e mãe, mas às vezes até se posicionar de forma saudável. E daí, muitas vezes, o que eu trabalho nos processos é ensinar as pessoas a se posicionarem com pai e mãe. Porque muitas pessoas não deslancham profissionalmente porque estão na dependência emocional de pai e mãe e nem tem noção disso. E nem tem noção. Pensam que estão honrando, que tem que estar ali com o pai e a mãe. Muitos homens não assumem as famílias por... a família por estar vinculado ao pai e à mãe, e assim como as mulheres. Então, eu falo que é tornar homens e mulheres mais saudáveis para assumir a potência. E é uma loucura, né, Márcia? Você fala que, às vezes, quando você fala que muitos homens não assumem depois ali o seu papel de homem, ou até mesmo a mulher, no nosso país é diferente. Por exemplo, Israel, quando o garoto faz, agora me fugiu a idade, não sei se é 14, 16, tem todo um ritual, tem toda uma festa, mostrando que ali é um novo momento na vida dele, que ele tá virando um homem, se tornando homem. Aqui a gente vê pessoas que às vezes têm 30, um pouco mais, mora com os pais ainda, então... varia de cultura para cultura. Varia muito, né? Então tem que ser uma coisa, por isso a importância, né, de uma terapia do direto ao ponto, para a pessoa entender até esses momentos. E é lógico, o meu foco hoje, a maior parte, eu trabalho com latinos também, né? E também porque eu morei 1 ano em Barcelona, eu falo espanhol, então chega muitas pessoas da cultura latina para mim, mas essencialmente brasileiros. Então, assim, porque são culturas diferentes. Sim. E a gente, para você entender a formação da identidade, a gente precisa entender aquela cultura. Por exemplo, na Espanha teve guerras. Então, você vê, o pessoal lá é duro, é bruto. Eu estive na Itália. A Itália, mesmo tendo guerra, é outro perfil. Eles são mais abertos, mais felizes, mais alegres. Então, assim, quando a gente vai trabalhar a identidade, é preciso entender a cultura. Porque é o que você falou, é diferente. Aqui, as pessoas, os pais, pensando que estão educando, eles têm estendido a adolescência. E daí as pessoas têm demorado para assumir o controle da vida e tornar um adulto saudável. É o que acontece. E agora a gente você fala de cultura, até naquela última aula nossa, né? Aula na live secreta, tinha um chileno lá. E você viu como é que é diferente? A gente tava falando sobre vendas, né? Ele é naturalmente bruto, né? Meu amigo Ari Chef, um abraço pra você. O Alex, meu brother de Belo Horizonte, chileno, participou com a gente, ele é uma figura. E eu falei sobre isso até, né? Porque aquele jeitão dele, que eu falo que é o jeitão, tem a ver, e que pra ele
Tá sendo muito natural. natural, Ali, né? e eu entendo até por bater o olho e entender de pessoas, e tá tudo bem. Aham. Quem que eu vou falar, né? Então, olhando aqui pra gente, porque ele é mais seco, ele é direto ao ponto. Sim. E não quer dizer que ele não seja simpático, que ele não tenha o senso de humor dele, mas entender a cultura faz diferença. Ô, Márcia, agora uma pergunta que eu gostaria de te fazer, até pelo fato de ontem ter dado uma folheada nesse livro que fala do segredo da mente milionária, né? Uma de nossas terapias, você me fez uma pergunta que eu achei muito show de bola. Você falou assim, que onde está minha mente mais atualmente, né? Algo do tipo, se ela está mais no passado, se ela está mais no futuro ou no presente. E aí eu lembro que eu fiz uma analogia, eu falei assim, olha, eu tenho ouvido muitas pessoas dizer que não existe nem o passado, nem o futuro, existe o presente. Mas é fato que muitas vezes a pessoa está muito ali no passado, e aí se ela não tomar cuidado, ela fica até... vem a depressão, né, vem essas coisas. E se ela também está com a mentalidade muito no futuro, ela pode vir a ansiedade. Qual é que é o segredo para que a pessoa tenha uma mentalidade saudável no atual momento, mas respeitando, sabendo passar pelo um bom passado? Porque se a gente for olhar, novamente citando o livro da sabedoria, a Bíblia vai dizer assim, ó, de tudo que é bom, de tudo que é puro, de tudo que é lícito, se há algum louvor nisso, pensai. Então, eu penso que o que deve ocupar os nossos pensamentos são coisas boas, seja ela talvez do passado, do presente ou do futuro. Como é que a gente faz hoje nessa geração para ter uma mentalidade mais saudável? Eu falo que se tá no passado, e daí em geral, o que eu vejo pessoas no passado é muito na dor ou nostálgica. Se ela tá nostálgica, principalmente às vezes pessoas mais idosas, ou quando a pessoa ela não tá passando uma fase tão legal, então ela fica na glória do passado. Ah, porque naquela época era boa. Ah, naquela época eu tive sucesso, sabe, gente? Ou na dor. Nossa, mas foi tão difícil. Ou um luto, uma perda, ou um trauma, ou dores reais. Então, assim, se tá no passado, não passou. Se você tá na glória do passado, você deixa de construir uma glória do presente. Você fica muito no parâmetro do top lá que foi seu passado. E como é converter aquilo para te trazer para o teu presente de forma... e te ajudar a construir um futuro melhor do que aquela glória. E as dores também, a pessoa entender... E daí cada um vai ter seu recurso, às vezes uma leitura, desabafar principalmente, não ficar com... Tem gente, Brena, é triste demais, que passa, sei lá, 40, 50 anos, eu já ouvi pessoas com 70 anos chegaram para mim e nunca tinha contado que elas contaram para ninguém. Caramba. E tinha passado isso, essa dor, sei lá, com 10 anos de idade, com 5 anos de idade. Quantos anos? 14. Gente, aquilo, isso né? É terrível, isso é sério, isso você tá se matando em vida, dependendo que muitas pessoas se deprimem por carregar uma dor e falam, o que vai resolver? Já foi. E é bíblico também, né? Acho que você vai saber mais do que eu, e daí eu falo que eu não sou bibleira, mas eu trago a Bíblia como livro milenar de sabedoria, que confessar traz consequências, não é? Acho que você lembra aí dessa citação. Sobre o confessar e trazer a cura, né? Isso. Sim. Então, quando a pessoa... Davi falou sobre isso. Quando a pessoa fala, eu sinto isso, gente. Então, a pessoa fala, é um alívio. Só de falar, que não é só, é sério, porque são dores... Ele chega a falar que quando ele não confessou, era como se os ossos dele secassem dentro dele. Olha só. Muito forte. E não é o que acontece quando eu vejo que pessoas passaram uma vida inteira sem contar coisas terríveis que elas passaram. E muitas vezes com medo de acusar, confusas, porque às vezes é uma coisa tão terrível que ela não sabe se ela foi culpada, principalmente às vezes abusos sexuais, ou N coisas, assim. Mas mais que eu já peguei foi de abuso sexual. E a pessoa ficar com aquela culpa. E quando ela fala, eu falo que sai um jugo mesmo. E ela entende, eu mostro para ela por que aconteceu aquilo. E aí isento, porque se ela é uma criança, ela foi uma vítima. Vítima de um adulto que possivelmente já foi outra vítima, que estava comprometido. Mas, então, falar sobre isso, por exemplo, entender que a glória do passado pode te impulsionar para o teu futuro e daí te faz negar o teu presente. Daí você não constrói no presente porque você está naquela glória. Tá preso. Tá ali. preso. A ansiedade faz você ficar muito no futuro
E daí você também não vive seu presente, porque você tá tão preocupado lá, só que lá não chegou. A gente tá aqui. Então, precisa planejar? É importante. Mas a maior parte a gente tá no presente. A gente até brinca, né? Que é como aquela criança fazendo a viagem com a família no carro e tá, papai chegou, mamãe chegou, e nunca não chega. Mas não curte o momento da viagem, né? Tem um processo. E a ansiedade tira a gente do presente e faz a gente não curtir. Sim. Então, é importante. Então, vão ter perfis até de pessoas que precisam ter a segurança do passo a passo. Tá, construa o seu passo a passo. Mas tem coisa, gente, que sai da rota. E aí? Morreu, né? Que bacana. Ô, Márcia, infelizmente, nossa, que papo gostoso, né, gente? Vocês também, vocês tudo aí que de é casa, bom, passa rápido. Passa muito rápido, Mas a gente né? aproveita. Mas a gente aproveita, cada momento, cada segundo. Eu queria te fazer 2 perguntas antes da gente encerrar. 2 perguntas não, na verdade uma pergunta, como você foi para essa área, o que te fez se profissionalizar nessa área, e depois terminasse deixando uma mensagem, né, para essas pessoas que estão nos acompanhando aí, como que você entrou para essa área da psicologia? Da psicologia? Foi minha história. Sua história. Se começar, mas gente, livro, olha aqui. Não, isso aqui, na verdade, é um caderno terapêutico que é Descubra e Viva a sua identidade, que é toda a essência do direto ao ponto e da psicofotografia. Show de bola. Então, como eu incentivo as pessoas a insights, vem muita coisa, então isso aqui é um caderno terapêutico, inclusive tá para chegar aí pro Novo Mais, isso aqui, ó, inclusive é meu. Ó, gente! Tem todas as suas anotações, né? Porque hoje eu falo que essa jornada veio de uma jornada pessoal, e por isso que eu trabalho que na transição de carreira, que a nossa dor tem intimidade com o nosso propósito. Isso aí então, a gente tá entendendo cada dia, né? Gente, antes isso já foi muito dolorido ou vergonhoso. Eu falo assim, como que eu vou falar que eu tenho dor nisso? E eu cuido disso? Sim, gente. Então, assim, eu falo que hoje é uma alegria saber que eu já tô num processo, Breno, de paz. E fala com naturalidade, sabendo que já foi curada, já né? fui. Tem coisa para avançar? Sempre, gente. Sempre. São camadas. É de glória em glória, são camadas. Só que eu fiz as pazes com a minha história. Então, assim, eu vivi abusos de todos os níveis muito precocemente. E isso me feriu muito. Então, a minha identidade foi muito distorcida de pequena. Então, que comprometeu várias áreas da minha vida. Só que tinha uma chaminha em mim, Breno, que falou assim, Márcia, não é possível isso é verdade. Não é possível a vida ser isso, sabe? Entendo. Então, eu fui buscando me descobrir, e aí houve uma afinidade. Primeiro, eu fiz técnico de nutrição. Do técnico de nutrição, eu tive acesso à psicologia. E depois, enfim, veio toda a minha carreira uma busca de ter mais respostas. E até que eu cheguei no ponto que eu falei, preciso fazer pessoas felizes mais rápido. Eu queria entender coisas. Só que eu fui buscando. Então, à medida que eu fui buscando para mim, buscando conhecimento, nasceu direto ao ponto e a psicofotografia. Então, assim, é um processo meu também. É um processo. É igual, gente, vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu falo muito sobre a comunicação, as vendas, o brand. Mas eu até, dessas terapias com o Márcio, eu percebi uma coisa. Quando você fala que a sua dor tem intimidade com o propósito. Intimidade com o seu propósito, eu fui ver quando eu desbloqueei a minha comunicação no sentido de oratória, de falar em público, enfim, desde muito novo, pela música, pelas vendas e outras coisas. Mas precisava ajustar, talvez é a palavra, a comunicação interna, é onde Márcia hoje está me ajudando. Então isso é muito legal, isso aí, né? Que a gente está falando. Márcia, deixa aí uma palavra para essa pessoa que está ouvindo, nos assistindo, como que ela pode... eu acho que ficou um insight aqui para mim hoje de ter essa saúde mental, né? Essa saúde mental, como é que ela faz para viver no presente, também respeitando o seu passado, a sua história, né? E não patinar, mas progredir, que é o que todo mundo quer na vida, né? Todo mundo quer. Para 2024, gente, começando o ano, comece com você.
respeite seu processo. Se está em dor, olhe para a dor. Se está em um processo de alavancagem, faça a sua alavancagem. Mas olhe para você. Quanto mais você se conhece, mais você vai bem em todas as áreas da vida. Perfeito, ninguém é. Isso aqui não é sobre perfeição, é sobre qualidade. É sobre o teu fluir. Você fluindo, você entendendo quem você é, respeitando o seu jeitão, respeitando o seu processo, respeitando as suas dores, mas não negando a sua história. Porque quando você descobre de fato quem você é, quando você faz as pazes com você, sua história, seu corpo, você flui. E daí flui. O que é fluir? Vai ter desafio? Vai. Mas faz sentido. Você canaliza sua energia. Você não fica mais desperdiçando e, sabe, não colocando energia no lugar onde não é para você, você ganha clareza. Então, o que eu desejo para o seu 2024 é isso. Fluidez, clareza, que você seja você, porque você é perfeito do jeito que você é. Isso não é clichê, viu? Não é clichê. Então, o que você acha feio, o que você não gosta, na verdade, tem um porquê. E quando você se respeita, você flui e vive seu propósito. Aqui, como eu acabei de contar. Então, o que eu entrego hoje para vocês com o maior amor foi o meu processo e eu precisei fazer as pazes com a minha história para chegar direto ao ponto. Então, quero te levar também direto ao ponto, porque vale muito a pena e não tem preço a fluidez. Então, contem comigo e um grande abraço. Felicidades. É sobre isso, viu, gente? O ano iniciando aí, ó. E eu super indico direto ao ponto, como eu tenho dito para vocês, que esse é o maior podcast de negócios locais aqui de São Paulo, por isso. Porque eu não trago só a minha rede de contatos, network, não. Eu trago pessoas que fazem minhas mentorias, mas aquelas que eu faço as mentorias deles também. Então, vocês vão receber muita gente bacana aqui. E Márcia, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Obrigado, Márcia, pela presença. Agradeço, Breno. Tamo junto. Deus abençoe vocês, galera. Um excelente 2024, direto ao ponto, sem patinar e sempre avançando. Com Deus!